Olá, aqui é a professora Diana. Nós vamos falar um pouco sobre a literatura contemporânea. Alguns escritores se destacaram nesse momento e nós vamos falar um pouco sobre eles. A primeira escritora a conhecermos é Carolina Maria de Jesus. Carolina nasceu em Minas Gerais em 1914 e faleceu em 1977. Por sua história de vida muito difícil, ela conseguiu retratar nos seus diários, nos seus livros, todo o sofrimento porque passava, né, na sua vida. E aí nós temos alguns retratos, né, de uma sociedade aí desigual e ela consegue retratar isso na sua obra. Alguns livros são importantes, como O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Pedaços da Fome e Onde Estás Felicidade. Nós vamos ler um pouquinho agora um trecho do livro O Quarto de Despejo, que é o livro assim, mais conhecido da escritora, e ela coloca uma passagem aí no dia 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga! Eu não residia na cidade. Estava na favela, na lama, às margens do Tietê, e com 9 cruzeiros apenas. Não tenho açúcar porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que eu tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Veja aí que nesse trecho ela consegue colocar toda a amargura, toda a dificuldade da sua vida, mas também consegue colocar uma consciência política, né, quando ela mostra todo o comportamento errôneo dos políticos, né, e dos governantes do nosso país. E você vê também uma linguagem em que há variação linguística, né, há várias palavras que não estão de acordo com a norma, porém a obra dela consegue, mesmo com essa variação linguística, ela consegue demonstrar todo o seu valor, independente da linguagem informal que ela utiliza. Um outro livro muito interessante da Carolina é Onde Estás Felicidade? Vamos ver um trechinho e o que ela nos conta. Não existe neste mundo quem não acalenta um sonho intimamente, quem não aspire possuir algo que lhe proporcione uma existência isenta de sacrifícios. E o José dos Anjos era mesmo angelical nos modos de falar e tratar o próximo. Era piedoso. Antes de tomar uma resolução, refletia profundamente. Um dia ele viu a Maria da Felicidade e ficou cativo dos seus encantos. Ela era esbelta, uns olhos negros e ovais, os cílios longos e arqueados, a boca pequena e os dentes níveos e retos. Foi na festa de Santo Antônio que eles dançaram ao redor da fogueira. Ela era a mais graciosa aos olhos de José dos Anjos. Seguia a felicidade por todos os lados, obedecendo os impulsos do seu coração, que transformou-se assim que ele viu a felicidade. Quando se olhava para o alto, confundia-se os balões com as estrelas. As damas usavam seus trajes de gala. Dava mais encanto ao sarau sertanejo. Convidou-a para dançar e perguntou-lhe onde era a sua residência. Veja aí que nesse livro é uma situação popular, né, de pessoas humildes que estão no contexto aí de uma festa popular e que mesmo assim sendo humildes, eles têm eles almejam seus sonhos, eles têm os seus desejos e aí há um encontro de duas pessoas e há uma relação que se inicia.
Então a Carolina também consegue colocar nos seus textos um pouco de lirismo, um pouco também dessa felicidade que há nas relações entre as pessoas. Uma frase aí interessante da Carolina Maria de Jesus, veja, apesar de toda a sua dificuldade, ela trabalhava como catadora, não é? Pelas cidades, e ela, as revistas e jornais velhos, ela guardava todos, e o pouco de estudo que ela tinha, ela utilizou para aprender a ler e a escrever e a produzir uma grande obra. E aí ela deixa uma frase para a gente refletir, né? Quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Então fica aí uma reflexão para a importância aí da literatura na vida das pessoas. Um outro escritor importante conhecer é Milton Ratum. Milton Ratum é um representante aí de Manaus, né, do estado do Amazonas. Ele nasceu em 1952 e alguns livros bem importantes dele são A Cidade Ilhada, Um Solitário à Espreita e Dois Irmãos. Ele vai conseguir colocar em seus textos toda o contexto, né, de Manaus e também de imigrantes e estrangeiros que existem nessa região. Vamos ler um trechinho aí de uma história que está no livro A Cidade Ilhada, é a história de Varandas da Eva. Vamos ver. Varandas da Eva, o nome do lugar. Não era longe do porto, mas naquela época a noção de distância era outra. O tempo era mais longo, demorado. Ninguém falava em desperdiçar horas ou minutos. Desprezávamos a velhice ou a ideia de envelhecer. Vivíamos perdidos no tempo. As tardes nos sufocavam, lentas. Tardes paradas no mormaço. Já conhecíamos a noite, festas no Fast Club e no antigo Barés, bailes a bordo dos navios na Boot Line, serenatas para a namorada de um inimigo e brigas na madrugada, lá na calçada do Bar do Sujo, na Praça da Saudade. Às vezes entrávamos pelos fundos do Teatro Amazonas e espiávamos atores e cantores nos camarins, exibindo-se nervosamente diante do espelho, antes da primeira cena. Mas aquele lugar, Varandas da Eva, ainda era um mistério. Ranulfo, tio Ram, o conhecia. É um balneário lindo e cheio de moças lindas, dizia ele. Mas vocês precisam crescer um pouquinho. As mulheres não gostam de fedelhos. Invejávamos tio Ram, que até se enjoara de tantas noites dormidas no Varandas. A vida para ele dava outros sinais, descaía para outros caminhos. Enfastiado, sem graça, o queixo erguido, ele mal sorria, e lá do alto nos olhava repetindo: cresçam mais um pouco, cambada de fedelhos. Aí levo todos vocês ao balneário. Então veja aí que o escritor ele tenta colocar a sua experiência quando mais jovem, uma experiência de um adolescente, de alguns jovens que tinham sua curiosidade em conhecer um local, né, Varandas da Eva, que no caso seria um local onde haveria mulheres, né, que trabalham com a prostituição e que muitos jovens, né, se iniciam sexualmente nesses locais. Então ele tenta colocar essas experiências nas suas histórias. Então você consegue ver o contexto, né, da cidade de Manaus e também os sentimentos, né, que um jovem tem nesse período da vida. Uma outra escritora muito importante e que é preciso conhecer é Conceição Evaristo. Conceição Evaristo também é de Minas Gerais e nasceu em 1946. Também com uma história de vida muito difícil e que, portanto, tenta retratar e colocar em sua obra todo esse sofrimento por que passou e também, de alguma forma, defender uma causa, a causa
de muitos negros que ainda sofrem, de pessoas também humildes que passam pelo problema de desigualdade social ainda no nosso país. Alguns livros importantes são Olhos d'Água, Em Submissas Lágrimas de Mulheres e Poemas de Recordação e Outros Movimentos. Vamos ler um trechinho, né, de um livro de Conceição Evaristo, que está no livro Olhos d'Água. É um conto que se chama A Gente Combinamos de Não Morrer. Começa assim: a morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado, o juramento feito em voz uníssona, gritado sob o pipocar dos tiros. A gente combinamos de não morrer. Limpou os olhos, lágrimas apontavam diversos sentimentos. A fumaça que subia do monturo de lixo ao lado justificava qualquer gota ou rio-mar que surgisse e rolasse pela face abaixo. Era fumaça. Desculpou-se consigo mesmo e cantarolou, mordiscando a dor, a canção dos Seixas. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A morte incendeia a vida, como se essa estopa fosse. Molambos erigem fumaça no ar. Na lixeira, corpos são incinerados. A vida é capim, mato, lixo. É pele e cabelo. E não é. É e não é. Na televisão deu. Mataram a mulher, puseram o corpo na lixeira e atearam fogo. Veja aí que o comecinho do conto, ele é bem forte, retrata toda a situação cruel, social, porque passam muitas pessoas que vivem em comunidades, né, nas favelas, em regiões onde a violência ela se instala e entra, né, faz parte da vida das pessoas e elas vivem, né, nesses sentimentos, né, angustiantes e toda uma vida de sofrimento. Repare bem na frase utilizada, a gente combinamos, né, essa falta de concordância, de acordo com a gramática, ela é proposital porque ela tenta mostrar realmente a linguagem de quem vive nessa sociedade, nessas comunidades, que tem uma linguagem onde a concordância é assim mesmo que se utiliza a linguagem, mas é proposital exatamente para mostrar realmente a fala do personagem, o seu lugar de fala, a sua posição social. Conceição Evaristo também se destaca nos poemas, né? Ela tem um poema muito interessante que é Da Calma e do Silêncio, que está no livro Poemas de Recordação e Outros Movimentos. Vamos ver. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra, do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta. Na aparente inércia, nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Então veja como é tão profundo, né, suas reflexões aí acerca da vida, a forma como ela utiliza a linguagem, são palavras do cotidiano, de pessoas mais humildes, e mesmo assim consegue colocar uma profundidade tão grande nas suas palavras, destaca bem a forma de usar a palavra e também reflexões sobre a forma de viver a vida. Conceição Evaristo é muito conhecida por um termo que ela própria criou, que é a escrevivência, que é a forma de colocar a sua experiência de vida na forma de escrever, né? Então, a sua forma, a sua linguagem coloca muito da sua experiência de vida, dos seus sentimentos e do que ela tem de percurso, né? Das suas memórias e da sua vida. Então veja a frase dela: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para niná-los da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Conceição Evaristo. Veja aí como ela também utiliza a sua literatura
uma forma de engajamento social, de defesa de desigualdades históricas para com os negros, não é? Então você precisa relembrar quem são esses da Casa Grande, né? Que sonhos injustos são esses? Por que nós ainda continuamos com problemas de preconceito, de racismo, de desigualdade social, como ainda, né, tanto nos assola na nossa sociedade. Fica aí a atividade para que você escolha um dos escritores apresentados na literatura contemporânea, comente sobre o texto que mais chamou sua atenção, fale sobre o assunto, as características, ideias e opiniões dos autores. Faça um comentário detalhado de no mínimo 7 linhas. Quem não tiver acesso ao Google Classroom, envie a atividade para o e-mail cladiana.lioba@prof.ce.gov.br.